Olá, turminha! Hoje, nós professoras dos segundos anos A, B e C viemos contar uma história para vocês. O nome da história de hoje é A Galinha Ruiva, de André Coogan Breitman. Em um sítio distante daqui, os bichos viviam livres e bem satisfeitos da vida. Um dia, uma galinha ruiva, ao ciscar o terreno à procura de minhocas, achou um grão de milho. Era graúdo e amarelinho, e a galinha pensou logo em plantá-lo para depois obter uma colheita farta. Foi correndo ao encontro de seus amigos e perguntou: Quem quer ajudar-me a plantar este grãozinho de milho? Mas os bichos não estavam nem um pouquinho interessados em arar a terra para depois semear e ainda por cima cuidar da plantinha que ia nascer. Eu não quero, respondeu o pato. Nem eu, disse o gato. Muito menos eu, concluiu o cão. A galinha ficou muito aborrecida, mas não desanimou. Resolveu plantar o grão de milho mesmo sem a ajuda dos companheiros. Escolheu um lugar com terra bem fofa, ao lado do galinheiro. Depois, ciscou o terreno até cavar um buraquinho e colocou a semente e, finalmente, cobriu-a com a terra remexida. Todos os dias a galinha regava a terra com cuidado para não desenterrar o grão de milho. Logo a semente começou a germinar. Quando a galinha ruiva viu as primeiras folhinhas brotando da terra, foi correndo limpar o terreno do mato que havia crescido. Passava grande parte do dia a bicar as lagartas e os bichinhos nocivos à plantinha. Assim, o pé de milho cresceu forte e viçoso. Algum tempo depois, nasceram muitas espigas. Quando o milho ficou maduro, a galinha ruiva chamou novamente seus amigos e perguntou: Quem quer ajudar-me a colher as espigas de milho maduro? Mas a pobre infeliz recebeu a mesma resposta de todos: Eu não. Muito bem, pensou a galinha, então eu mesma colherei as espigas. Dito e feito, ela passou o dia inteiro trabalhando na colheita do milho, enquanto os outros bichos cochilavam à sombra das árvores. Chegada a hora de debulhar o milho, a galinha ruiva tornou a perguntar se gostariam de ajudá-la. Desta vez, entretanto, a coitada nem recebeu resposta, pois estavam todos com muita preguiça até para falar. Então, a galinha ruiva pegou as espigas e passou o outro dia inteirinho extraindo os grãos de milho dos sabugos. Depois, fez uma nova tentativa. Quem quer ajudar-me a levar o milho ao moinho para ser moído e virar fubá? Eu não quero, respondeu o pato. Eu também não, disse o gato. Nem eu, concluiu o cão. É claro que a galinha não teve outra escolha, senão a de levar o milho sozinha ao moinho e moê-lo sem nenhuma ajuda. A pobre trabalhou com afinco até moer o milho todo. Quando voltou do moinho com fubá, pensou em fazer um bolo. Perguntou: Quem quer ajudar-me a fazer um bolo com este fubá? Novamente, porém, os bichos se recusaram a prestar alguma ajuda à galinha ruiva. Mais uma vez, lá se foi a galinha fazer tudo sozinha. Bateu os ovos com fubá até a massa ficar bem lisa e fofinha, untou a forma e colocou o bolo para assar em forno quente. Depois, quando viu que o bolo já estava crescido e douradinho, a galinha desligou o forno e esperou que esfriasse. Ao retirar o bolo da forma, no entanto, um cheiro gostoso invadiu o ar. Os bichos do sítio ficaram com água na boca e foram correndo ver de onde é que vinha aquele provocante aroma. Ao vê-los tão entusiasmados, a galinha ruiva perguntou: E agora, quem vai querer comer o bolo afinal? Eu aceito um pedaço, disse o pato. Eu também quero, emendou o gato. E eu também, disse o cão. A galinha ruiva arrepiou as penas e cacarejou. Pois saibam que não vão provar nem um pedacinho, seus preguiçosos.
e repartiu o bolo com os seus pintinhos. Assim, o pato, o gato e o cão aprenderam que sem trabalho e cooperação não se ganha um quinhão. Agora nós vamos aprender como fazer fantoches de caixa de leite. Vou mostrar para vocês passo a passo de como fazer a galinha ruiva. Nós vamos precisar de papel colorido. Nesse caso eu utilizei o vermelho, laranja e amarelo e o branco para fazer os olhinhos. Se vocês não tiverem papel colorido em casa, o que vocês poderiam fazer? Pegar um papel branco e pintar com tinta guache. Por isso que eu coloquei nessa imagem as tintas guaches também. Porque se vocês não tiverem papel colorido, vocês podem usar tinta guache para pintar. Essas são as cores que eu utilizei para fazer a galinha, mas se vocês forem fazer outros personagens, vocês utilizarão outras cores. Uma caixa de leite vazia, ela tem que ser lavada, limpa e seca. Cola líquida ou bastão. Eu prefiro a cola líquida porque ela não vai descolar depois. A bastão, dependendo da forma com que a gente for manusear o fantoche, pode ser que ela descole. Uma régua, uma canetinha preta e fita se vocês quiserem colocar um laço no nosso fantoche depois. Além da tesoura, gente, utilizem a tesoura sempre com a ajuda de um adulto. Então, esses são os materiais. Primeira coisa que eu vou fazer é passar cola em toda a minha caixinha, para eu poder encapar ela. Nesse caso, eu utilizei o papel vermelho. Então, eu passei cola em toda a minha caixinha e encapei com papel vermelho. E ela ficou assim, ó, depois de encapada. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar a minha régua, vou ver quantos centímetros a minha caixa de leite tem. Cada pontinho desse com a marcação, esses pontos maiores com um número, são chamados de centímetros. Eu consegui ver que a minha caixa tem 18 centímetros, então a metade de 18 é 9, é onde eu vou fazer a minha marcação. Fiz a minha primeira marcação. Vou fazer desse lado e nas laterais também, ó. Passei um traço. Fiz a mesma coisa nas laterais, mas na parte de trás eu não vou fazer. Ela vai ficar assim, ó, sem marcação. Senão eu vou dividir a caixa ao meio, não é isso que eu quero. Quero que corte só a frente e as duas laterais. E a parte de trás, nesse caso, não vai ser cortada. Depois, com a ajuda do adulto, eu vou pegar onde eu fiz essa linha, onde eu fiz a marcação e vou cortar. Aí a nossa caixa de leite vai ficar assim. Aí eu já posso colocar a minha mão na parte de trás. E aí eu já consigo ver a frente da minha galinha. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer 2 triângulos. Olha a importância das formas geométricas. Eu fiz com esse papel com glitter porque eu tinha um resto em casa. Mas vocês também poderão utilizar papel amarelo ou pintar qualquer papel, qualquer outro papel branco para ficar mais fácil, né? Pinto o branco para poder fazer os 2 triângulos amarelos para a gente fazer o bico agora. Ó, vocês podem usar o amarelo também. Aí eu colei primeiro a parte de cima, na primeira parte da caixa. Depois eu colei a parte de baixo do bico. Depois eu colei a parte de baixo do bico. Aí, pra fazer a crista, a Pro não sabe desenhar muito bem. Mas aí eu tive uma ideia. Eu fiz um coração e fiz a metade de outro. E aí eu deixei um espacinho assim embaixo para eu poder colar depois na caixa. Ficou mais ou menos assim. Depois eu recortei, dobrei um pouquinho lá daquela parte de baixo e colei em cima da cabeça da minha galinha. Aí eu já tenho então a cabeça da minha galinha, o bico e a crista. Aí eu peguei o papel branco para fazer os olhos. Cortei, dobrei ao meio, cortei em formato oval, já saiu meus 2 olhinhos. Peguei a canetinha preta, passei, peguei a verde, contornei em volta. Peguei um branquinho e dei 2 pinguinhos para ficar um pouquinho melhor. Vocês podem fazer de outra forma também os olhos, como estava lá naquela fotografia, logo no início do nosso vídeo.
Ou vocês podem colocar olhinhos móveis, vocês podem fazer direto na caixa, não precisa fazer o olhinho e depois colar. Aí usem a criatividade de vocês. Aí eu fiz também o lacinho. Aí vocês podem pedir para a mamãe ou para algum responsável fazer e tem vídeos de como fazer esses laços. Aí eu colei os olhinhos e colei o laço na nossa galinha. Viu como é fácil? Ficou bem legal, né? Espero que vocês gostem, que vocês façam esse personagem da história. E aí vocês podem contar pra gente de uma forma divertida e compartilhar isso também. Quem gosta de fazer vídeos para postar lá no YouTube, ser um youtuber, pode começar por aí. Lendo historinhas, criando fantoches e compartilhando com outros amigos. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Olá, pessoal! Eu sou a Galinha Ruiva e vim hoje contar uma história para vocês. Eu espero mesmo que os meus amigos tenham aprendido a lição. O que vocês acharam dessa história? Agora eu quero ver o fantoche de vocês. Beijo!